Bom dia a todos vocês, meus amigos, pedindo ao Pai que os abençoe abundantemente, trazendo muita sabedoria para você, para a sua família, para entender a palavra de Deus e praticá-la. Também muita saúde, paz e esperança. Hoje é dia de gotas de luz. É o dia em que eu divido com vocês a minha meditação diária sobre algum problema que estou conversando com alguém ou que está acontecendo que vem à mente, alguma coisa assim. O título de hoje é: Você já foi tentado? Muitas pessoas me dizem, pastora, eu acho que estou sendo tentado, tentada. E me contam histórias. Vejam que a tentação normalmente vem dos nossos desejos. Que os nossos desejos são super perigosos, porque a gente deseja algo, mas às vezes a gente deseja de uma forma errada, não se importando com as consequências, e daí esse desejo vira um pecado. E quando a gente está no pecado, com certeza a nossa vida não está correta. Uma pessoa saindo das drogas, por exemplo, é muito comum ela se sentir tentada. Por quê? Porque o seu corpo está totalmente fora de balanceamento. Elas não sentem o seu normal eu e muitas vezes atribui a uma tentação. Existem muitas tentações que a gente não pode dizer que é o diabo, mas são coisas comuns na nossa vida. Por exemplo, vamos supor que alguém está em dieta e faz um bolo de chocolate. E aí a pessoa se sente tentada em comer aquele bolo todo porque ele está delicioso. Isso é uma tentação comum, mas que também pode ser muito prejudicial para nós. Que se a gente não tiver autocontrole e a gente acabar comendo todo aquele bolo, ele vai nos trazer dano para o nosso corpo. Um outro exemplo são crianças e jovens que, sem contar para o papai e a mamãe, eles decidem faltar aula. Por quê? Porque eles querem ir escondido ao shopping, querem encontrar os amigos, têm um programinha para fazer, ir ao cinema. Todos esses são desejos e não tentação, são coisas que a gente está desejando fazer algo, mas esse desejo está levando essa criança a cometer o pecado, a mentir, a enganar. Vamos ver que o perigo do desejo de realizar algo que nós não somos supostos a fazer é que nos põe em uma situação de tentação. Aí vem algo também muito comum, é a gente desejar ter algo que a gente não tem. E muitas vezes as pessoas, elas estão dispostas a fazer qualquer coisa para conseguir algo que outra pessoa tem e ela não tem. E esse desejo incontrolável, às vezes não medindo as consequências, leva a pessoa a cometer muitos pecados. E quando a gente comete o pecado, a gente está distanciando de Deus, porque Deus é um ser puro, Ele busca a pureza em nós. Se nós, no nosso livre-arbítrio, estamos escolhendo pecar, nós estamos escolhendo automaticamente estar distantes de Deus. Temos que pensar nisso, porque a toda ação existe uma reação. Se a nossa ação é para chegar perto de Deus, a reação é que Deus vai chegar perto de nós. Mas se a nossa ação é para cometer o pecado, a reação é que Deus vai se distanciar de nós. Leia comigo essa citação que está escrito aí em Lucas 4, 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias.
Vocês vejam que Jesus não precisava ser tentado pelo diabo, mas o fato com que ele deixou que isso acontecesse é para que a gente tenha registrado na Bíblia que ele, num corpo humano como nós, ele também foi tentado. E veja que Jesus está nos mostrando que ele resistiu à tentação do diabo por 40 dias. Mas como é que Jesus resistiu? Vocês podem ler toda essa passagem na Bíblia, que foi através da palavra de Deus. Jesus citando a palavra de Deus, como por exemplo, ele disse para o diabo: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja que quando a gente se sente tentado, é muito bom que a gente fale um versículo da Bíblia em voz alta, que a gente medite mentalmente, que a gente entre em orações, mas a gente não deve deixar de vigiar e dar a ocasião para o maligno. Veja, meus amigos, que muitas vezes nós mesmos escolhemos ser tentados de uma maneira ou de outra. Um exemplo de uma pessoa que eu conheci que disse que estava tentado, que não conseguia controlar o sexo. Mas veja o que é que esse homem estava fazendo. Ele estava consumindo Viagra. E consumir Viagra era a sua escolha. E veja que escolha é essa, escolha para ter prazer, para ter desejos sexuais. Olha, aí já começa um problema de que a pessoa não está seguindo aquilo que a sua natureza está falando com ela. Então, aí ao tomar o Viagra, esse problema foi exacerbando mais e mais e mais, e essa pessoa começou a cair num precipício, procurando essas mulheres das ruas, fazendo sexo sem proteção, e ocorreu uma série de problemas com essa pessoa. Aí, quando ela decidiu deixar esse problema, essa pessoa disse se sentir totalmente destruída. Por quê? Porque aquilo que ela dá valor, aquilo que é mais importante para ela é o sexo. Mas veja que tudo depende do nosso ponto de vista, de como a gente está olhando a nossa vida. Que a nossa vida ela é composta de fases, muitas fases, e cada fase a gente tem que viver de acordo com como Deus está nos proporcionando. E muitas coisas nas nossas fases também acontecem porque a gente não teve uma vida regrada. A gente não seguiu os mandamentos de Deus. A gente não se alimentou bem. Então, é consequência da nossa vida e não de Deus. Aí entra uma série de coisas a ponderar. Mas veja que o nosso desejo, o desejo de prazeres, o desejo de ter algo melhor, o desejo de fazer algo que nós não podemos, nos leva a um caminho tortuoso, nos desvia de Deus. Outro exemplo é a pessoa viciada em assistir filmes de pornografia, filmes de violência, filmes de nudez. Essas pessoas, com certeza, elas vão ter tendência a querer engajar em certos prazeres mundanos, não é? O nosso cérebro, a gente tem que cuidar dele como uma joia preciosa. E a gente cuidando do nosso cérebro de uma maneira positiva, a gente distancia o Satanás e traz Deus para perto de nós. A gente traz Deus dentro de nós. Veja que Deus não está presente onde a pessoa está altamente ligada à pornografia, onde a pessoa está fazendo todo tipo de pecado. Não, Deus está se afastando dessas pessoas e está deixando que o curso do livre-arbítrio, daquilo que essa pessoa está escolhendo na vida dela, vai continuar. Às vezes a pessoa até cai no abismo
para pensar que aquele caminho não está trazendo nenhuma vitória para ele. E aí vem aquele momento de arrependimento em que a pessoa vai ver os seus erros e vai retornar para Deus pouco a pouco. Com esses exemplos, eu acho que vocês puderam observar que as tentações acontecem em duas áreas. Uma delas, ela existe porque Deus sabe que nós estamos sendo tentados e deixa que isso acontece para provar a nossa fé, para que a gente veja que as nossas atitudes estão erradas e que as certas são as deles, que a gente tem que seguir a sua palavra. E a gente, dessa maneira, retorna para Deus. Esse é o primeiro tipo de tentação. E o segundo tipo de tentação vem através das nossas escolhas pessoais. É o caso dos filmes de pornografia, das pessoas que estão escolhendo assistir aquele tipo de filme. É o caso deste homem tomando Viagra. São escolhas pessoais que nos levam a cometer o pecado. E dentro dessas escolhas pessoais, aí sim estão as artes satânicas, porque se a pessoa não está com Deus, ela está debandando para o Satanás. E o Satanás vai cada vez mais alimentando o cérebro, o coração dessa pessoa para permanecer naquele lado. A pessoa vai ser cada vez mais tentada para esse engano. E ela vai cada vez mais afastando de Deus até cair no abismo. Essas são as duas maneiras em que a pessoa pode ser tentada. Leiam comigo aí na tela Tiago nos dizendo de maneira em que os desejos se transformam em pecado. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. Tiago 1:13. Deus nunca tenta ninguém. O que Ele faz é que Ele vê que a pessoa está sendo tentada e Ele deixa por causa do livre-arbítrio. E nós vemos, por exemplo, no caso de Jó. Jó era um homem bom, mas Satanás falou com Deus e que queria tentar Jó, porque iria desviar Jó do caminho. Glórias a Deus que não conseguiu. Deus permitiu aquilo, mas por que é que Deus permitiu? Até para o nosso aprendizado. Porque se a gente permanecer firmes na fé, não tem tentação que vai poder nos arrastar para o abismo. A gente tem que querer, a gente tem que deixar de vigiar e ir para o lado satânico. Continuando aí a leitura. A tentação vem de nossos próprios desejos e nos seduzem e nos arrastam. Veja aí, o Tiago está falando isso que eu acabei de explicar para vocês, que os nossos desejos incontrolados é que vão causar tentações de diversas maneiras e vão nos levar para o abismo. A gente tem que evitar essas coisas. Continuando aí, esses desejos dão à luz o pecado e, quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Tiago 1,15. Como é que gera morte se a pessoa está por aí cometendo pecado? É a morte espiritual. Que quando a pessoa está no pecado, Deus se distancia, a pessoa se torna morta para Deus. Nós só chegamos perto de Deus através do arrependimento, quando a gente deixa de pecar, porque Deus é um ser puro. Deus não está no comando de ninguém que está lá praticando pornografia para ter esses desejos sexuais. Deus não está do lado deles. Então nós vamos ver que as nossas ações têm muito a ver com a nossa morte ou vida
para Deus. Aí, só para terminar, ele está dizendo: não se deixe enganar, meus amados irmãos. Pois é, o desejo é algo que tem arrastado muita gente para o lado do mal, mas a gente não pode deixar enganar. A gente tem que manter firme na palavra de Deus e não retirar nem 1 milímetro do solo de Deus. A gente permanece lá na dor, na tristeza, tudo que nos acontece, a gente vai glorificando a Deus e a gente continua plantado lá como uma árvore que não muda e vai ficar lá até a morte. Nós só conseguimos nos livrar dessas artes satânicas, nos livrar dos desejos que não são voltados para Deus, se a gente mudar os nossos hábitos, a gente ter hábitos saudáveis em nossas vidas. Vou ler para vocês mais um versículo em que o apóstolo Paulo está nos dizendo que Deus nos dá o poder para vencer a tentação, porque toda vez que nós nos esforçamos para realizar algo, com certeza Deus não vai nos abandonar. Se nós estamos tentando com muita fé, com muita devoção, realizar algo maravilhoso para a nossa redenção espiritual, com certeza Deus vai nos dar poder para fazer isso. Então vamos lá à leitura. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês possam suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Veja que Deus está sempre pronto para nos mostrar essa saída pela tangente, é assim que nós falamos, né? Pois é, Deus está pronto para fazer isso, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Deus não está agindo como se estivesse brincando com marionetes. Você vai fazer isso, isso, aquilo, não. Deus deixa os seus filhos viver livremente, no exercício do seu livre-arbítrio para o bem ou para o mal. Mas aquilo que Deus mais quer é a obediência, que os seus filhos voltem para Ele, não como escravos, mas livremente. Entregue a sua vida a Jesus Cristo, pare de pecar, faça o maior esforço para não pecar. É esse o desejo de Deus. E não é impossível de ser realizado, porque nós vimos que o próprio Jesus Cristo foi tentado por 40 dias e Ele resistiu. Então, Ele nos mostrou que nós também podemos. Foi esta minha meditação recente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha acrescentado algo de bom na sua vida. Antes de terminar, eu tenho um aviso para vocês que amanhã encerra o teste relâmpago de Gênesis 36. Então, aqueles que ainda não participaram do teste, por favor, o link está aí embaixo do vídeo. Vocês cliquem no link que vai direto no teste, façam o teste. Mas eu recomendo assistir o vídeo antes. Façam o teste quantas vezes quiserem. Se tiver algum comentário, deixa lá para mim. Se quiser que seja anônimo, não ponha o seu nome. Se quiser que saiba quem você é, ponha o seu primeiro nome lá. Tá bom? E aí, dia 14, encerra o segundo teste relâmpago que está aberto sobre Atos 7. E que se alguém de vocês ainda não participaram, participem. Tá bom? Isso é muito importante para a gente ir memorizando a palavra de Deus. O Grupo Vida Boa é totalmente grátis, sem fins lucrativos. A única lucratividade que nós visamos no Grupo Vida Boa é a lucratividade para Deus, trazer pessoas para Ele.
trazer almas para Deus. É isso que nós queremos. Um bom dia abençoado para todos vocês, para a sua família, para seus amigos, para os nossos amigos. Que Jesus abençoe vocês, prestigiando o Grupo Vida Boa, os colaboradores do nosso grupo. Muita paz, meus irmãos. Amém.